Gente, PSG, campeão da Champions, novamente. Será que é uma nova potência do futebol europeu? Será que é um Real Madrid dos tempos modernos? Será? O que vai ser do futebol agora que um time como esse tá dominando o futebol? Desculpa pra você, torcedor, mas vamos falar dessa partida. O jogo começou cedo. 6 minutos de jogo, o Havertz fez um gol num contra-ataque do Arsenal, que o PSG deu uma bobeada e saiu o gol do Arsenal. O Havertz chutou a bola lá no teto. E depois disso, de lances importantes, tipo assim, dos destaques, só teve o pênalti do Paris Saint-Germain. Eu não consegui ver ele muito bem de um ângulo muito bom, mas parecia que tinha sido um pênalti de verdade mesmo, que não tava só fazendo a simulação, até porque se fosse uma simulação só tinha ido para o VAR. Vamos falar sobre a escalação, que a escalação do Arsenal eu não gostei muito não. Hoje veio com Trossard, Olives Skelly. Eu não gostei muito porque, até por causa que tá certo, o Havertz conseguiu fazer o gol. Mesmo assim, eu ia entrar com o Gyökeres. O Mosquera tava lá, até porque os dois laterais, na realidade, são zagueiros, caso vocês não saibam. Mas eles são, de origem, são zagueiros. Então, eu deixaria o Timber de lateral direito e o Hincapié poderia sim, na minha opinião, jogar de lateral esquerdo. Lembrando que o joga de lateral esquerdo normalmente é o Calafiori, mas hoje não jogou. Eu acho que o Arteta jogou com 2 zagueiros na lateral para dar mais defesa, para evitar jogadas pelas pontas, tanto do Doué, tanto do Kvaratskhelia, tanto do Hakimi, tanto do Mendes, que são caras que chegam muito lá na ponta. O Trossard, eu jogaria com o Martinelli no lugar. E aí, mesmo o Martinelli não sendo titular, eu prefiro o futebol do Martinelli do que o do Trossard, mesmo gostando muito do futebol do Trossard, porque eu gosto muito do Martinelli, não sei porquê. O Odegaard, eu deslocaria ele para volância no lugar do Lewis Skelly e colocaria o Eze no lugar do Lewis Skelly, que nessa teoria estaria aqui de meio armador. Eu acho que seria que daria mais certo, que funcionaria melhor esse time do Arsenal. Mas mesmo assim, no primeiro tempo, quando tava com esse time, jogou muita bola. Tá certo que tava com 19% de posse de bola e terminou o jogo com só 25%. Também uma estatística que eu gosto muito é gols esperados. Do PSG era 1,77, quase 2, vamos arredondar, 2 gols esperados. A do Arsenal arredondando dá meio gol, ou arredondando certo, direito, sim. A expectativa de gol para o Arsenal era 0. Isso talvez tenha sido o que possibilitou a vitória do PSG, até porque o Arsenal estava mais se defendendo, até no primeiro tempo, que estava com apenas 19% de posse de bola e 0,25 de gols esperados, mesmo depois do gol, que é o que estava quando eu observei aqui. E agora vamos falar desse time do PSG, porque eles dominaram esse jogo, tanto a posse de bola, tanto os chutes, mas quase andaram apertados. Nuno Mendes, Hakimi, sim, tranquilo, normal. Eu não mudaria nada nesse time. Não mudaria nada. O Beraldo entrou lá no meio do jogo. A gente tem aqui no banco esses jogadores aqui, mas não merecia. Uma coisa que eu fiquei muito feliz foi que esse Dró Fernandes não entrou no jogo, porque eu odeio esse cara. Porque eu não gosto dele.
É porque eu torço pro Barcelona também, né? Mas agora vamos falar que o do PSG não tem nada pra mudar, né? Então vamos falar sobre os pênaltis. Nos pênaltis, o pênalti que o Gabriel Magalhães perdeu foi brincadeira. Eu tava acompanhando que tinha um amigo meu que tá com a televisão um pouco mais adiantada, entre aspas, né? Um segundo mais adiantada. Ele tava me mandando lá num grupo que a gente tem pra falar sobre futebol, que tava saindo os gols. Aí logo depois eu tava postando lá no meu canal. Quando ele mandou, galera, perdemos. Porque só tinha um, dois caras torcendo pro Arsenal. Eu quase chorei. Mentira, não quase chorei. Até porque eu torço pro Barcelona e o Arsenal não ia mudar nada na minha vida. Só que o PSG, como falam, o mal venceu novamente. Não acho que o PSG seja mal. Não acho que o PSG tenha que ser preso. Mas eu não gosto do PSG. Desculpa, torcedores. Podem continuar inscritos no canal. E se você não é inscrito, se inscreve aí que eu faço uma média de vídeos por semana. 1 a 2. Virei até matemático aqui agora. Para falar sobre futebol, análise. E agora que tá chegando a Copa do Mundo, nós vamos ter pós-jogo. Mas agora vamos voltar para falar deste maravilhoso espetáculo de antefutebol. Nesses pênaltis, o pênalti que o Nuno Mendes perdeu foi brincadeira com a minha cara. Além disso, esse David Raya é um horroroso para defender pênaltis. Não que eu seja muito bom, mas eu vou falar. Se botasse eu lá, eu não pularia 10 minutos antes do cara chutar. Era assim, quando os caras estavam lá preparando pra ver quem ia bater, o Raya já tava pulando. No gol do Beralto. O Raya já tava lá do outro lado. Quando o Beraldo foi bater, o Raya já tava se ajeitando pra pular do outro lado. Que ele andou, deu um passo pro outro lado, já indicando que ele ia pular. Eu não entendi muito bem. Eu tava falando aqui, tava falando lá onde eu tava assistindo o jogo, que a taxa era 15% de defesas pro Raya. Eu não sei aonde que é 15, tem que ser 0. É que as postagens do PSG de campeão, aqui dá pra ver, né? O Zabarni muito feliz. E aqui essa imagem é isso, né? Essa estrela é muito bonita com a Torre Eiffel. Ela é muito bonita. Mas, sem brincadeira, o Arsenal poderia ter ganhado se não fosse o Raya. Não que eu seja bom, mas eu vou falar. Se o Raya não tivesse pulado antes, talvez ele defendesse. Porque ele adiantou muito na hora de pular, pra falar a verdade. Não adiantar de ir pra frente, adiantar de pular antes da hora. Mas, agora que já passou, não tem como falar pra ele assim. Agora você vai mudar isso daqui. Mesmo assim, independente se ganhasse ou não, amanhã vai ter ritmo de festa pro Arsenal. O ônibus vai com eles pra eles desfilarem lá com a taça da Premier League. Tava marcado para domingo, amanhã no caso, justamente por causa da Champions League, que teria a chance de eles ganharem. Eles não ganharam, mas não vai mudar nada na vida deles. O PSG, obviamente, né, já tá classificado, até porque esse ano foi um pouco mais competitivo a liga com o Lens, mas mesmo assim, já com muitas rodadas de antecedência, o PSG já estava classificado. Olha aqui, do campeonato francês. O time da temporada não teve nenhum jogador do PSG impressionantemente, mas se a gente ver aqui na classificação, o PSG fez 76 pontos e o Lens fez 70. Foi afiado. Mas agora você olha aqui pro Lille. 9
pontos do segundo colocado. É assim que funciona, né? No caso, o PSG dentro de casa. Vamos esperar rodar aqui só pra gente ver se dentro de casa o PSG também foi um bom time. Porque tem uma funcionalidade muito boa aqui. Tem como ver, dependendo de fora de casa, dentro de casa. Mas não é importante. Eu tô colocando o campeonato francês, mas não é isso. Tem que ver aqui a classificação. Campeonato francês. Aqui, tá certo? Ganharam com... Aqui. Eles foram os segundos colocados, jogando dentro de casa, aproveitamento, e fora de casa nem tão bem. Mas aqui, Copa da França, quem ganhou? Quer ver que não foi o PSG? Não foi o PSG. Caiu pra quem? O PSG. Pra quem que o PSG caiu? Caiu nas oitavas de final. Isso aí, se eu fosse torcedor do PSG, eu já ia lá no CT cobrar eles. Porque é brincadeira de mau gosto um time como esse não tá nem nas oitavas. Caiu nos 16 avos pro Paris FC. Tô lembrando aqui, ó. Caiu pro Paris FC. Eu já ia lá no CT cobrar. Champions Cup, aí, esse campeonato amistoso que tem aí. O Barcelona foi o último. Mas não mudou nada na temporada. Até porque esse aqui é de 2018. Intercontinental da FIFA, tá certo? Eles perderam na final. Copa da Liga Francesa. O último foi em 2009, 2010. Mas, sem esses papinhos aí, PSG mereceu ser campeão. E foi esse vídeo, galera. Se inscrevam no canal aí. Falou e tchau.